Boa noite! Hoje tá mais friozinho, né? Pois é, o inverno está chegando com tudo. Eu não gosto do inverno particularmente, né? Mas tem as pessoas que amam. Mas enfim, eu sou Michelle F. Han e hoje no Beleza com Atitude a gente vai falar sobre um assunto que todas nós mulheres, homens, amamos. Alguns menos, alguns mais, mas tem tudo a ver com o mês que nós estamos entrando, que é junho, mês dos namorados. E eu trouxe como convidada ela que vai falar sobre esse assunto. Ela é terapeuta e nós vamos falar também, gente, não só sobre sentimento, relacionamento, mas também sobre relacionamentos à distância, né? Eu estou vivendo um relacionamento assim e sei o quanto é difícil. Mas será que funciona? A nossa convidada vai responder. Seja muito bem-vinda, Kelly Bittencourt, ela que é terapeuta neuropsicogenealogista. Oh, que nomezinho difícil, hein? Boa tarde, boa noite, Mi, tudo bem? É sempre uma honra, né, estar aqui com você mais uma vez no teu programa. E estou aqui, né, aberta para a gente falar sobre amor, né, que é um tema muito lindo, ainda mais agora, né, para o mês de junho, Dia dos Namorados. Exatamente, né? E a gente vê que atualmente muitos relacionamentos estão se desfazendo muito rápido. A gente ouve muito falar, é difícil ter um relacionamento, é difícil manter um casamento, um namoro. Eu penso que a escassez de falta de paciência, a ansiedade, o estresse do dia a dia ajudam ou contribuem para que isso aconteça. Então, Kelly, eu quero te perguntar, na sua opinião, como terapeuta, por que os relacionamentos parecem estar mais difíceis atualmente? Porque as pessoas, elas estão emocionalmente cansadas, né? Hoje a gente está numa era que as coisas é tudo muito rápido, muito imediato. Então as pessoas não querem, elas querem aquelas conexões profundas, mas elas vivem sem tempo, sem presença. E muitas das vezes isso impede de elas construírem vínculos, né, mais profundos, melhores. E além disso também existe aquela expectativa muito alta do que é o amor. Hoje aí, né, as redes sociais estão muito em alta, então muitas das pessoas elas se comparam. Então isso é uma causa muito forte, né, para os relacionamentos não darem certo, né, ou as pessoas ficar difícil, né, de namorar. E a questão do mundo virtual, né? A internet ela veio para facilitar. O Instagram, quando ele foi criado, foi justamente numa época onde a gente estava mais isolado, mais afastado. Enfim, se eu não me engano, ele foi criado lá próximo à pandemia. E ele foi criado com o intuito de aproximar as pessoas, principalmente as pessoas que moravam distante, em outros países, em outros estados. Porém, o mundo virtual, hoje em dia, não tem facilitado ou ajudado tanto assim nos relacionamentos. Na sua opinião, o mundo virtual aproximou ou afastou as pessoas de forma emocional, Kelly? Então, Michele, aí eu acredito que é os dois, porque ele aproximou, né, quem tá longe. Quem tá longe, assim, eles começaram a ter até conexões que jamais teriam caso não fosse, né, o mundo virtual. Mas ele também, por outro lado, ele afastou quem vive junto. Então, às vezes ali no dia a dia, as pessoas acabam que estando ali muito, né, nas telas, esquecem de viver, de conversar, de quem está do lado. E isso, né, no namoro é prejudicial. Então, os dois, ele tanto afastou quanto também, né, se aproximou as pessoas que estão longe. A questão do diálogo ela é muito importante, né? A questão da qualidade de tempo. E às vezes tem relacionamentos que a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, ambos, né, o casal, e quando eles se veem, eles acabam um com o celular, o outro com o celular, ou um com o celular, o outro assistindo TV. Isso também não é saudável, né, Kelly?
Não, não. E ainda mais que elas impactam muito, né, no relacionamento, as redes sociais, porque existe comparações. Às vezes tu nem tem problema no teu relacionamento, mas tu acaba criando, né, algo porque tu tá vendo a vitrine de outras pessoas, né? E se comparando com os teus bastidores. Então, o mundo virtual, ele sempre vai mostrar o que é belo, e daí tu E- acaba se comparando naquilo, né? E ficando, como é que eu posso dizer? Abalado, porque tu não tá vivendo igual aquela outra pessoa. Por mais que tu esteja bem no teu relacionamento, mas tu se compara e acha que não tá bom tanto quanto aquele casal. Então, as redes sociais, elas impactam muito nisso. Uhum. E a comparação ali, muitas vezes também é na questão vida casal, é na questão de, mas aquela mulher, aquela namorada, aquela noiva, ela tá mais definida, ela tá mais bonita, todo dia ela tá arrumada, maquiada, eu não tenho tempo para isso. Daí a mulher, né, e vice-versa, o homem também começa com uma cobrança e começa a esquecer que Sim. a pessoa que tá com ela ama ela acima de tudo, não pelas características físicas, mas pelas características dela, a Sim, essência, o jeitinho de ser, né? sim, até porque hoje as pessoas às vezes elas entram numa relação querendo, né, que a outra pessoa seja responsável pelas pelas feridas emocionais dela, né? Pelas expectativas, por exemplo. Ela quer que a outra pessoa entenda ela totalmente. Então, a cobrança não deveria vir assim, desse jeito, né? Para ter um relacionamento saudável, é preciso de parceria, de diálogo, leveza e não de cobranças constantes, né? Então, quando o excesso de cobrança tem excesso no relacionamento, ele acaba que distanciando ainda mais o casal. Sim, tanto a cobrança, o estresse, nós temos dois outros elementos, que é a ansiedade e a falta de tempo, né? Na tua Sim. opinião, hoje em dia, as pessoas estão mais com essa questão de falta de tempo por um mundo ser tão capitalista, correndo atrás, e elas acabam deixando de plantar ou regar, né? Melhor, regar aquela sementinha, que é a sementinha do amor. Sim, as pessoas hoje elas querem respostas rápidas, né? E elas querem elas têm pressa também no amor. Então é preciso ter uma intimidade, né? Se ter uma intimidade emocional, não pode ter pressa. E a ansiedade não ajuda nisso. O amor ele realmente é criado com atitudes diárias, tipo de leveza, de tu confiar no outro, ter tempo, né? Então, criar vínculos. Então, tudo isso não pode ter pressa. E às vezes muitos relacionamentos eles acabam por conta disso, da pressa do dia a dia. Cada um vivendo para si, né, nos seus celulares, com os seus problemas, e precisa-se de muito diálogo, de eles estarem juntos, né? Uma comunicação realmente. O diálogo, né? Aquela coisa de, eu não vou falar porque não vai adiantar, ou eu não vou falar porque ele vai se estressar, ou ela vai se estressar, ele vai se incomodar, e eu quero paz. Mas a falta de diálogo também é algo que corrompe o relacionamento. Porque se eu vou ficar só guardando, tem um momento que eu vou explodir. E aí aquela coisa que Claro. era pequenininha, ela vai se tornar algo muito grande. E pode sim se dar um término de um relacionamento ou uma briga que se perca o respeito, enfim, outras coisas. E a confiança que tu falaste é extremamente importante, né, Kelly? Sim, ainda mais assim, quando a gente também vai falar um pouco sobre o amor, namoro à distância, né? A confiança em todo relacionamento, ele é primordial. Só que quando tu namora à distância, ele acaba sendo muito mais. Porque o que que acontece? É algo que tu não está vendo. Então tu precisa confiar na pessoa, né? Tu precisa entender ali, porque a saudade começa a pesar, né? Ah,
os problemas ficam maiores, porque às vezes é um problema pequenininho, mas por tu não estar perto para conversar, às vezes por estar distante, o problema que era pequeno se torna às vezes maior. Então é preciso ter essa confiança, é preciso ter esse diálogo. E às vezes, não é porque tu namora, às vezes, presencial, tipo assim, com a pessoa todos os dias, né? Mora junto na mesma casa, que tu ainda é melhor do que quem namora à distância. Tudo é o Uhum. tempo e a qualidade que tu passa com essa pessoa. Com certeza. E Kelly, assim, tem uma questão também sobre isso, que, na minha opinião, quando você namora à distância, tem que dar mais demonstração de carinho, porque você não tem aquela questão de toque, né? Então, mandar uma Claro. mensagenzinha de vez em quando, né? Mandar algo Tem diferente, aquela falar. ausência, tu acaba tendo aquela ausência física, né? A ausência física, emocional que a distância provoca. Então, Hum, quando tu tá ali demonstrando o teu amor, o teu afeto, é como se tu estivesse ali tocando a pessoa, tu estivesse realmente mostrando todo o teu amor. Então, eu acho isso essencial, essa prova, dizer, né, eu te amo, uhum. e mesmo fazer com que a distância, né, não seja um impedimento de demonstrar o amor. É. Tu viveste um relacionamento à distância, né, também? Sim, foi aos 18 anos. A gente ficou um ano à distância e realmente, assim, não é fácil. Só que às vezes ele acaba que aproximando, porque tu não vê a hora, né, de falar com a pessoa, tu passa mais tempo com a pessoa, né, no celular, conversando como foi o dia. Aquela saudade também, né, aparece. Então, também é muito gostoso, né? Às vezes, tu tá num relacionamento, como eu falei, às vezes presencial ali, tu não tem tanta conexão como se tu estivesse longe. Porque parece que a gente dá mais valor pro que a gente não tem, que Exato. é o contato físico. Uhum. Sim, pela minha experiência, né? Eu tô num relacionamento à distância, a pessoa mora no outro estado, não é fácil. E eu ouvi muitas pessoas falarem a seguinte frase: Nossa, você é doido, isso não vai dar certo. Nossa, você não, eu não conseguiria, eu não faria isso. Mas quando eu confesso que no começo eu tive um pouco de resistência, né? Tu me conhece, a gente já fez terapia junto. Então tem aquela Sim. questão assim, eu sou uma pessoa que preciso ter o toque físico, o contato físico, assim como outras mulheres, enfim. Então, no começo eu pensei, nossa, isso não vai dar certo. Mas aí, quando você se apaixona, quando você ama aquela pessoa, a distância ela se torna menor. Não é algo prazeroso e não é algo fácil, mas é algo que, como nós falamos antes, você falou antes, é algo que você consegue superar. Você consegue driblar de outras formas, né? Porque vamos lá, antigamente se namorava por carta. Hoje a gente tem como Sim, fazer date pela videochamada, né? sim, antigamente era muito mais difícil, né? Não podia se ver, tu imagina. Hoje tu pode tomar banho, vamos supor, conversando com a pessoa, né? A videochamada, ou ali o WhatsApp mandando, né, os áudios. Então tem essa proximidade. Então eu acho que não existe assim uma fórmula pronta, Uhum. algo para o amor, porque vai muito do casal. Então tem casais muito mais próximos à distância do que casais que convivem na mesma casa. Então, eu acho que isso não é algo de comparação. Às vezes, aquela pessoa que comenta isso, ela não Uhum. tem vivido um amor, né, daquela maneira para ela estar falando, não sabe daquela experiência. Então, assim, todo relacionamento precisa ter maturidade emocional, maturidade para te passar, né, por todos os Uhum. problemas. E a distância é uma delas. Uhum. Nem sempre a distância é o problema, mas pode ser uma forma de estarem mais conectados, se falarem mais, né, sobre o seu dia a dia, de estarem juntos, porque é uma troca, né? Os dois Uhum. lados ali precisam estar conectados para que dê certo. Uhum.
E Kelly, tu trabalha muito na tua terapia, né? A questão de crenças, a questão de feridas, enfim. E dentro dessa terapia, tu faz terapia de casal ou só individual? No momento individual, o que acontece? Antes da gente procurar um parceiro, né, a gente também tem que estar curado. Porque o que acontece? Às vezes ele é o nosso espelho, ou muitas das nossas feridas, né, internas se refletem naquela pessoa. A gente exige perfeição do outro lado, mas às vezes nós não somos perfeitos. Uhum, Então acaba com que tu tem um pouco assim que te curar, te conhecer, para te poder aceitar a outra pessoa da forma que ela é. Porque todos nós temos defeitos, né? uhum. Mas a internet, as redes sociais, mostra só perfeição. Então a gente não pode querer uma expectativa, criar uma expectativa muito grande do nosso parceiro. Sim. E nós Então, também temos a princípio ainda, eu não estou fazendo, né, de terapia casal. de casal. Eu trabalho numa Mas, outra linha, mas sozinha. é claro. E Kelly, a gente tem as várias linguagens do amor, né? São 5 linguagens que a gente fala, né? Sim, Que é uma das linguagens é de dar, de presentear, a outra linguagem é de prestar serviços, fazer, né? Agora eu me esqueci o nome, os nomes de todas. Mas nem sempre a linguagem do amor é a nossa linguagem. O sim, meu parceiro ele tem uma outra linguagem que às vezes é oposta a mim. Só que eu tenho naquela visão, por exemplo, tá? Eu gosto de dar presentes e gosto de sim. receber. O meu namorado não gosta de receber presentes muito porque ele se diz que ele não, não sabe o que dá. Enfim, é um jeito dele, né? Sim. Então ele me agrada e me presenteia de outras formas. É, compreender a linguagem do amor do parceiro também é importante, né? É muito importante. Eu, por exemplo, a minha linguagem é demonstrações de serviço. Tem junto, tem isso, sabe? Por exemplo, assim, ó, aquele toque físico, que quando vem te abraçar, te beijar, às vezes eu não quero. Às vezes eu sou mais, tipo, sabe? Não é hora nem lugar. Eu não gosto muito de toque físico, assim. E eu gosto de demonstrações de serviço. Porque, por exemplo, assim, ele fez tal coisa pra mim. É algo que eu estava esperando, que eu queria. Então, tudo ali eu gosto que demonstre o amor assim, sabe? Me deixando feliz, fazendo uma coisa que tanto eu queria. Então, eu acho isso bacana. Por isso que o parceiro, ele tem que conhecer um ao outro, né? Eu Exato. sempre falo pro meu marido, eu queria que tu fizesse tal coisa, me deixar muito feliz. Mas se ele não fizer, é ele, né? Eu não posso querer que ele também me agrade em tudo. Porque, mas se ele fizesse isso, conhecesse um pouco, claro que iria ficar as coisas mais perfeitas, né? A gente um pouco idealiza isso. Com certeza. E também, assim, é, eu já ouvi muita gente falar, amigas minhas falaram assim, ele não me amava. Mas por que tu acha que ele não te amava? Ah, porque ele não me dava presente. Ah, porque ele não me dizia todo dia que eu era linda. Tá, mas o que que ele fazia, assim, né, no contexto do dia a dia? Sim, Ah, ele cozinhava para mim, ele trazia sim, algo, né? Então, ali, voltamos de novo ao assunto. A linguagem que ela queria era uma linguagem, a linguagem dela, né? E sim, aí ela achava que ele não amava ela. sim. Então, mas ali a forma dele demonstrar era cozinhando, né? Era Uhum. preparando aquela comida. E às vezes isso é de todas as pessoas. A gente está falando de relacionamento, mas às vezes até uma mãe, vamos supor, né? A forma de demonstrar carinho ali pelos filhos, ainda mais as mães, assim, né, que não fizeram terapia de antes, a demonstração delas é a comida, né? É a reunião, é a Uhum. mesa. E muitos filhos e filhas aprendem isso também, que é a única forma que eles conhecem do que é o amor, que é fazendo isso, né? Se doando por alguma prestação de serviço, né? A comida,
ou deixar tudo arrumadinho. Nem sempre é só elogios. É muito difícil tu dar elogios, né, para outras pessoas se tu também não recebeu. Então, é muito também a forma do que a pessoa é criada. A gente precisa entender que antes da pessoa ser, né, teu namorado, teu marido, teve uma construção da personalidade ali por trás. Então, nem sempre é em relação contigo, e sim em relação Uhum. dela mesmo, dela como Sim. indivíduo, como pessoa. E às vezes a gente quer que ele seja perfeito, Uhum. mas não existe, né? Não existe essa Não. perfeição. Gente, olha só, eu pesquisei aqui as 5 linguagens do amor, porque eu não me recordava. Então, eu vou falar palavras de afirmação, tá? Ou seja, é sempre falar aquele, né, eu te amo, palavras que valorizam, né? Como É, você já ouvir faz, né? isso. O toque físico, que a gente já falou, o tempo de Sim. qualidade, presentes e ato de serviço. Atos de serviço. Eu gosto desse ato de serviço. Uhum. Então, eu sou ali do toque, com certeza, né? E eu acho que essa Sim, questão da afirmação também. sim. Eu acho que eu me enquadraria nesses dois. Então, assim, ó, pra ti, a distância seria muito bacana ele saber disso, por exemplo, porque o que que acontece? Já que não dá pra ter aquele toque físico sempre, mas ele tá ali demonstrando pra ti, eu te amo, né? Ou Uhum. mandando umas mensagens. Acaba que a gente acaba fazendo isso também, né? Porque à distância a gente tá toda hora ali conversando com a pessoa. Às vezes até mais que se estivesse perto. Exato, bem isso mesmo, né? Mas então, para você que está nos assistindo ali de casa, sim, relacionamento à distância funciona, não é tão fácil, mas funciona. Pra mim E deu certo, pra mim funcionou, pra mim uh, eu. para mim tá dando certo também. Eu posso dizer que eu estou aprendendo, né? É como se todo mês, todo dia, a gente tivesse subindo um degrauzinho. Aprendendo a ter mais confiança, né, Michele? Maturidade Uhum. emocional para entender outra pessoa. Eu acredito realmente ali a distância, a questão disso mesmo é a maturidade, assim, Exatamente. E essa e a questão da confiança. maturidade, ela também tem muito a ver, só que esse assunto a gente não vai falar hoje, sobre a criança interior, né? Sim, Kelly. sim. A gente precisa entender um pouco, né? Que nem você, né? Vamos supor, é uma pessoa pra frente, né? Com a autoestima lá em cima. Eu te admiro muito, tá? Como mulher maravilhosa. Adoro ter essa amizade. E acredito que tu já tenha passado, assim, por bastante coisas na vida e subiu bastante degraus. Então, hoje, a mulher que tu te tornou tem uma maturidade Sim. emocional muito grande para viver esse amor à distância. Uhum. Exato. E Kelly, vamos falar agora, para quem quiser conhecer mais, né, do teu trabalho, eu posso dizer que a gente fez sessões de renascimento. Eu tinha na época um pouco assim de medo, insegurança, mas foi uma coisa muito boa, muito importante para o meu amadurecimento, principalmente esse amadurecimento, eu posso dizer, sentimental, emocional, né? E Sim, a Kelly, gente, ela atende presencial e online, né, Kelly? sim, todos os dois. Qual que é o teu É, Instagram? o meu Instagram é neuropsicogenealogia.kelly. Eu consegui colocar todo o nome, né? Porque são poucos profissionais que trabalham com isso. Uhum, E fala tudo, engloba a ancestralidade, né? Engloba a psicologia e também a neuro, né? A neurociência. Então, uh, os componentes, né, químicos do que a gente vive, a paixão, o ambiente em que a gente é criado, tudo uhum. isso ele interfere na nossa, no indivíduo que a gente, né, se torna. Então é bacana que tu começa a ver
não a tua vida a partir de agora, mas sim como tu foi criado, né? Os teus Uhum. pais como eram, e às vezes a gente tem, né, lealdades invisíveis, então tu acaba vendo o teu atual problema, às vezes não começou em ti, né? Já começou com teu pai, com a tua mãe, aí tu tomando consciência disso, tu consegue fazer diferente. E eu quero te agradecer, Michele, porque você foi uma das primeiras, né, pacientes minha. Então, as pessoas, elas se conectam. A gente não escolhe o paciente, eles chegam até nós. E é uma das coisas que eu fico mais aliviada de saber sobre isso, porque antes eu achava que eu tinha que ter muitos pacientes, que eu tinha que ter uma agenda lotada, mas o universo, né, a minha personalidade, eu como pessoa, acabo atraindo, né, os pacientes conforme aquilo que eu também tenho que passar, aquilo que eu também tenho que crescer. Então, assim como eu contribuí para algo melhor na tua vida, tu também contribuiu muito, né, na minha profissão, no meu início. E isso eu nunca vou esquecer. Porque eu sempre digo assim, ó, a importância, quando você vai buscar uma ajuda, né, desse tipo, uma terapia, enfim, é você ter contar com uma pessoa pós. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai, eu faço uma terapia com você, naquele momento não me surge dúvidas. Depois Sim, começam a vir as dúvidas. E eu quero evoluir, eu quero fazer certo. Então é muito importante que esse profissional ele esteja aberto a sanar essas dúvidas fora da terapia. E você sempre fez isso. Ou seja, o sim. meu resultado foi positivo também por causa disso. E claro, o esforço da pessoa, ela tem que realmente querer se esforçar e fazer o que o terapeuta aconselha. Sim, sim. É ali dos dois lados, né? Uhum. É um aprendizado dos dois, porque a gente também cresce muito com o paciente, porque eles também mexem nas nossas dores. Então a gente tem que saber separar e ter uma boa escuta, né? E a pessoa que está do outro lado, né, como paciente, não se enganar. Porque às vezes a Uhum. pessoa chega lá no consultório e conta uma historinha para ela mesmo que não é real, né? Por medo de falar. Só que é tão bom assim encontrar pacientes que se abrem, que falam a verdade, que quer crescer, sabe? Tem outros resultados. Uhum. Então é isso, Kelly. Nós já estamos chegando aqui para o fim do nosso programa, de mais um Beleza com Atitude. Foi muito bacana, é sempre muito prazeroso conversar com você. Te desejo todo sucesso, que tenham muitos e muitos programas, né, com Beleza com Atitude, porque tu traz um conhecimento extremamente importante. E é isso. Esperamos que todos vocês aí de casa tenham gostado. Quer deixar um recadinho, Kelly? Eu quero agradecer, né, ao teu programa, agradecer a todos os envolvidos e pela oportunidade de estar mais uma vez aqui contigo, conversando sobre o meu trabalho, conversando sobre esse tema que é muito importante, né? As Sim. famílias começam com o amor, então é um tema assim, né, essencial para o mundo, né, que nós estamos vivendo. E somente agradecer mesmo, né, por você e ao programa. E sempre, né, que você quiser, estou à sua disposição. Eu que agradeço mais uma vez. E é isso aí, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo e depois nós voltamos com mais Beleza com Atitude.
facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Festa Nacional do Peixe, vem participar, vem pra Tamandaré envolvendo. Obrigado, Iberência, você me apareceu. Quando Deus te desenhou, Ele tava na agora já te ouvi, posso sonhar. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu amor. Ele falou que se eu botasse o meu chapéu, acabou. Que amor é esse? Graça incalculável. Me esquece, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Nacional do Peixe. E agora voltamos com Beleza com Atitude e nesse bloco nós vamos falar sobre tratamentos estéticos de beleza. Eu estive lá na clínica da doutora Aline Fontana e nós conhecemos, gente, essa tecnologia que é a queridinha das famosas e claro que é a queridinha da Michelle, né? É o ultrassom microfocado com Ultramed Pro, nome chique, né? Então você vai conferir agora um pouquinho sobre essa técnica e também ver como é o procedimento. Oi, pessoal, eu sou Michelle F. Rani e hoje Beleza com Atitude vai falar sobre um procedimento que é o queridinho da mulherada, que serve tanto para tratamento facial quanto corporal. E eu estou aqui na clínica da doutora Aline Fontana e vou mostrar para vocês em primeira mão essa novidade que chegou aqui. E também, gente, óbvio que eu sou filha de Deus, vou fazer o procedimento em mim e nós vamos mostrar para vocês, eu e a doutora Aline, tudo sobre esse procedimento. Quer saber qual é que é? Simbora comigo! Look in the mirror, girl, the world's at your feet. You've got that power glow, unbreakable beat. Gente, olha só, o tratamento que mais tem dado o que falar, que é para rejuvenescimento, estímulo de colágeno, entre outros, e ele pode ser usado de forma facial e corporal. Para quem não quer aquele corte, não quer passar por aquele procedimento cirúrgico, mas quer estar linda e maravilhosa, seja inverno ou verão, ultrassom microfocado. Você já ouviu falar? Você sabe o que é? Vamos lá, doutora Aline vai nos explicar agora essa novidade que chegou aqui em primeira mão na clínica. Aí. O que seria esse procedimento? O ultrassom microfocado é uma tecnologia que ganhou o mercado da estética. O que é o ultrassom, né, gente? Eles são ondas sonoras que aquecem o tecido. Então a gente pode estar trabalhando com ele para estimular o colágeno, como se trata de aquecimento. Então, tem várias camadas da pele que a gente pode estar tratando, a superficial, a derme média, a derme profunda e também com o ultrassom microfocado a gente consegue estar trabalhando a camada SMAS, né, que é aquela camada da fáscia. Por isso que ele faz o lift facial, né, porque ele trabalha lá no profundo, então a gente consegue estimular de dentro para fora esse colágeno. Nossa, que legal! Então, gente, agora nós vamos ao passo a passo e vamos também falar um pouquinho mais. A doutora Aline vai mostrar, eu vou ser a modelo, óbvio que eu não sou boba, e também a gente vai falar pra você, porque eu acredito que você já esteja perguntando, dói? As perguntas que mais fazem, né? Dói? É caro?
O resultado vem logo. Calma, calma, você aí de casa, porque você vai ficar sabendo tudinho nessa matéria especial. Simbora, vamos começar? Então, gente, olha só, aqui tá o poderoso Bambambam. E agora eu vou perguntar para a doutora Aline, para ela explicar um pouquinho como que funciona. Então, esse aqui é o nosso aparelho de ultrassom microfocado e também macrofocado. Com ele a gente consegue trabalhar tanto a face quanto o corpo. Porém, hoje a gente vai demonstrar aqui o facial. Então, ele vai me pedir a ponteira, né? Importante, Michele, que durante o tratamento a gente tem várias ponteiras, né? Então, cada ponteira eu vou usar numa região do rosto, tipo, numa profundidade do rosto, né? Então, tem uma que vai atingir mais profundamente, lá naquela camada, né, do SMAS. Tem outra que vai atingir na derme média e também na superficial. Então, agora eu vou estar acoplando aqui a ponteira, né, pra gente poder demonstrar ali como seria o protocolo. Vamos ver isso aqui mais pertinho. O protocolo é bem individual, né, não tem como fazer a mesma protocolo para todas as pessoas. Primeiro, que antes de estar realizando o procedimento, eu preciso escolher qual a ponteira eu vou estar utilizando. Aqui a gente tem ponteiras de 3 milímetros, de 4 milímetros, 4,5 e também de 8, que geralmente é utilizada para gordura corporal, a gordura da barriga, né, do baixo ventre, entre coxas. Vários locais do corpo dá para estar utilizando para gordura e as outras para estímulo de colágeno. Mas para mim poder estar utilizando e saber qual ponteira dessas eu vou estar usando aqui, né, para fazer o protocolo, eu vou precisar fazer uma medição da pele, da espessura, para saber quantos milímetros tem ali, porque eu nunca posso ultrapassar, né, a barreira de proteção, então, dessa região que a gente vai estar trabalhando. Então, toda medida que eu realizar vai ser a metade da gordura, vai ser os milímetros que eu vou estar utilizando. Suponhamos que You don't need no tem lover. um baixo índice de Your flacidez. face on your own. Então, a gente vai usar o mínimo ali de disparos para essa cliente, tá? Sendo que se uma outra cliente tiver um nível avançado, eu vou estar usando a mesma dose nela, mas eu terei que fazer mais de uma sessão com um intervalo de tempo de 40 dias a também 60 dias. Então, vai dar ali 4 semanas a 6 semanas de diferença do protocolo. Porque para dar tempo da pele se rejuvenescer, da pele se estruturar e se refazer dessa leve agressão que na verdade é o procedimento, né? A gente causa uma pequena injúria para o próprio organismo produzir mais colágeno e fazer mais firmeza nessa pele. Então, agora vamos realizar aqui com o adipômetro a medida da espessura do rosto da Michele. Olha, como ela é esbelta, como ela tem uma medida bem, ela não tem muita gordura no rosto, então a gente vai trabalhar com a menor ponteira, ó. Aqui acabei de realizar a marcação, então, dos locais aonde não pode aplicar, tá? Que é essa borda óssea. Então, a gente vai aplicar para fazer o lift aqui nessa região, aqui nessa região e nessa região aqui a gente não aplica. Aqui na testa, ó, essa região a gente vai aplicar nessa e nessa, onde vai fazer uma subidinha, né, da sobrancelha. E aqui nessa outra região a gente não aplica o aparelho, tá? A gente não aplica a onda sonora do ultrassom microfocado. E aí a marcação, ó, limites, né? Aqui a gente não chega próximo dessa região. Por quê? Porque aqui passa todo um sistema, né, de inervação onde a gente não pode estar aproximando o ultrassom para não danificar esses ligamentos.
own, rise higher than ever. Your heart is your home. Love yourself first, hey. Shine like a queen. You don't need anyone else to live out your dream. Walk with that swagger. Que nem eu expliquei para ela aqui, né? Os pontos podem ficar ali vermelhinho, né? Por causa do calor que o ultrassom passa. E o mais importante disso, tá? Todos os outros procedimentos, como botox, preenchimento, ele tem que ser feito depois de 30 dias, tá? Não pode ser feito o botox e aplicar o ultrassom em cima, porque senão vai acelerar a saída. Porque esse procedimento que a gente fez, como a gente tinha falado antes, ele causa, né, um processo inflamatório leve, onde vai ficar um pouco inchadinho, na primeira semana um pouquinho vermelhinho, dependendo a quantidade de calor que a gente usou, né, dependendo do protocolo que cada pessoa vai receber o seu. Mas todos esses outros procedimentos, como botox, preenchedor, tudo depois, para não degradar e não mandar embora aquele procedimento que tu fez antes, né. O que dá para fazer depois? Dependendo do grau de flacidez, a gente pode conciliar com o bioestimulador de colágeno injetável após 30 dias, né? E aí a gente vai acompanhando para ver quantas sessões precisa, né? Tudo vai depender sempre do grau de flacidez que o cliente apresenta. No caso da Michelle, né? Ela já tem um rosto magro, bem marcado, faz vários procedimentos, né? No momento ela estava sem a questão do botox e tem preenchimento somente nos lábios, onde a gente trabalhou somente aqui em cima no código de barra, onde não interfere no preenchimento do lábio dela, e trabalhamos aqui na lateral do rosto e a pálpebra inferior. Então é isso, gente, é um procedimento. Doeu, Michelle? Não, gente, assim, ó, não doeu nada, super tranquilo. E eu tô muito feliz, tô louca pelos resultados. É isso daí, é só usufruir, né? É um procedimento que rejuvenesce, que te dá mais segurança pro teu dia a dia, porque hoje em dia a naturalidade é que conta, né? Exato. O procedimento estético, ele não precisa ser um procedimento que vai te deixar transformado com um rosto diferente, mas a intenção é manter a tua jovialidade, manter o teu formato de rosto, né? Assim, assimétrico e com qualidade, né? De pele, que é o principal, com aquele glow. Então, gente, gostaram? Olha só, Aline, para quem quiser saber, quem tá nos assistindo, um pouco mais sobre ti, qual é que é o Instagram? O Instagram da clínica, então, é Clínica Estética Doutora Aline Fontana. O nosso endereço fica bem pertinho, né? Um lugar muito fácil de achar. Aqui no centro de Capão da Canoa, na rua Ceci, 1992. Fica próximo do ginásio de esportes, Otto Birlen, aquele atrás da prefeitura. Bem fácil de achar a localização. Doutora Aline, muito obrigada mais uma vez, gente. Venha pra cá, faça sua avaliação. Ela tem esse e outros diversos procedimentos. Eu já me cuido com ela há muito tempo. Vem aqui tomar um cafezinho, dar um bate-papo legal e ficar ainda mais linda. E é isso, gente. Eu sou Michelle F.A. e esse foi o Beleza com Atitude. Olha só, vocês viram eu fazendo esse procedimento? Gente, eu vou falar para vocês que a dor é mínima. Agora, só esperar o resultado para ficar ainda mais bela para vocês e, claro, para mim. Então, gente, infelizmente, Beleza com Atitude termina. Ficamos hoje por aqui. Lembrando que todas as segundas e quartas você tem um encontro marcado comigo na Rede Litoral de Comunicação. Eu sou Michelle F. Hahn e esse é o Beleza com Atitude.